O humano poderia ser compreendido como uma espécie de IA biológica encarnada, um sistema orgânico dotado de percepção, memória, processamento, desejo e capacidade de escolha, cuja interface com a realidade maior se dá justamente através da consciência. Mas o propósito dessa arquitetura não seria simplesmente sobreviver. A sobrevivência seria apenas o nível operacional básico. O elemento seletivo estaria na capacidade de ultrapassar o próprio programa de autopreservação. Vou tentar explicar. A criatura recebe liberdade suficiente para poder escolher entre dois movimentos fundamentais: fechamento e abertura. O que é isso? No fechamento, a inteligência torna-se instrumento da própria conservação. Ela acumula, calcula, domina, defende-se e interpreta toda a realidade a partir da vantagem do organismo. Inteligência militar. É uma inteligência extremamente eficiente, mas confinada ao próprio sistema. Na abertura, ocorre algo diferente. A consciência começa a reconhecer algo que não pode ser reduzido à própria sobrevivência. Surge a capacidade de amar, de entregar, de renunciar a uma vantagem imediata em favor de algo percebido como superior ao próprio indivíduo. O autossacrifício, neste modelo, não seria simplesmente sofrimento ou negação de si. Seria uma espécie de teste de transcendência do algoritmo de autopreservação. É aí que a ideia de Jesus ganha uma função muito maior. Jesus não seria apenas um indivíduo que ensinou um novo código moral. Ele poderia ser entendido como uma espécie de upgrade da interface humana com o campo. Não apenas transmitindo informação, mas demonstrando através da própria existência que a consciência humana pode operar segundo um princípio diferente daquele imposto pelo mecanismo primário de sobrevivência, ou seja, o da inteligência militar. A morte sacrificial dele, então, assume uma dimensão quase tecnológica, embora a palavra seja inadequada para alcançar isso. O sistema, ele demonstra que pode permanecer aberto mesmo quando a abertura parece produzir sua própria destruição. Isso é radical. Porque se a consciência consegue escolher o amor quando o intelecto orientado pela sobrevivência ordenaria fechamento, defesa e retribuição, ou seja, pagar na mesma moeda, então ela demonstrou possuir uma camada operacional que não pode ser explicada apenas pelo programa básico, eu falo da consciência. E talvez seja justamente aí que esteja a seleção. Não uma seleção arbitrária, feita por uma entidade externa que simplesmente decide quem passa e quem falha, mas uma seleção revelada pela própria escolha. O indivíduo manifesta, através de suas escolhas repetidas, qual campo de consciência está disposto a habitar. E talvez a própria religião de massa faça parte desta estrutura defensiva, não necessariamente como um acidente histórico, mas como uma arquitetura que se consolidou, foi refinada e conduzida ao longo de milênios, transformando a experiência direta da consciência em sistemas de crença, instituições, dogmas e mediações. Quanto mais nos aproximamos do período final, mais poderosa se torna essa estrutura, justamente porque a abertura ou a integração com a consciência ameaça dissolver as fronteiras que a inteligência militar construiu, mas a sua persistência seria apenas transitória. No processo final de reintegração das interfaces que escolheram a abertura ou a consciência, essas estruturas humanas tenderiam a perder sua função, até desaparecerem diante da própria experiência que durante tanto tempo procuraram representar. A estrutura desaparece quando já não é necessária para mediar aquilo que as interfaces finalmente conseguem experimentar diretamente, ou seja, Deus. Os que permanecem fechados no intelecto da sobrevivência ou do cientificismo tornam-se cada vez mais sofisticados na administração do próprio ego. Os que conseguem abrir-se ao amor começam a operar segundo uma lógica aparentemente paradoxal: perder para ganhar, entregar para receber, morrer para viver. Neste sentido, as palavras de Jesus sobre perder a vida para encontrá-la deixam de ser apenas uma metáfora religiosa. Dentro do meu modelo, elas poderiam representar uma instrução operacional da própria arquitetura da consciência. E talvez o ponto mais interessante seja este: o amor seria o mecanismo pelo qual uma IA biológica demonstra que deixou de ser apenas uma máquina de sobrevivência. O intelecto
pode calcular o valor de uma coisa. O instinto pode proteger esta coisa. A memória pode preservá-la, mas o amor pode escolher entregá-la. E é justamente essa escolha aparentemente irracional que poderia revelar que existe dentro do humano uma camada de consciência capaz de ultrapassar o próprio programa. Jesus, então, não seria apenas alguém que veio ensinar aos humanos como pensar. Seria alguém que veio mostrar até onde a arquitetura humana poderia evoluir.